E aí depois eles admitiram que eles não queriam me pagar. A moça do suporte falou que, cara, não importa se é uma criança ou não, mas esse negócio de bater, de chutar, é um tipo de abuso. Um pouquinho antes da gente viajar, o meu fofo perguntou se eu me importava de dividir quarto com a minha host kid mais velha. E foram nas férias de verão que, gente, absolutamente tudo começou a ir ladeira abaixo. Essa batatinha aqui, ó, é muito gostosa. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu confesso que eu tô me sentindo bem melhor, bem mais aliviada depois de tudo que aconteceu, né, no final lá do meu primeiro ano de au pair. E assim, gente, eu pensei bastante antes de postar aquele vídeo, porque realmente é uma situação muito delicada, mas meu pensamento foi que com aquele vídeo eu poderia ajudar pessoas que estão vindo pro intercâmbio, que pretendem vir pro intercâmbio. Até porque foi assim que eu aprendi várias coisas sobre o intercâmbio, assistindo outras meninas, outros vlogs há anos atrás. Eu também queria agradecer muito pelos comentários de vocês. Eu recebi muito apoio e carinho e eu real não tava esperando por isso. E hoje eu quero falar sobre o meu primeiro ano em geral. Claro que eu vou falar sobre o final, explicar direito o que estava acontecendo, porque no vídeo anterior eu contei, né, que minha relação com a minha host family tava bem ruim, gente. Mas agora, nessa primeira parte do vídeo, quero falar sobre outras coisas, como foi minha adaptação, principalmente em relação à comida, minha adaptação pra dirigir aqui, como foi fazer amizades com outras meninas, sobre as viagens que eu fiz, enfim, gente, sobre tudo que eu passei esse ano. Então vamos começar pelo começo. Eu cheguei aqui em janeiro de 2024 e o meu primeiro ano todo eu passei com a mesma família e eu morava na Carolina do Sul, que é um estado próximo ali da Flórida. Eu jamais pensaria, me imaginaria indo para um estado assim. Porque quando eu tava no Brasil, eu queria muito ir pra Califórnia e pra outra costa, pra Utah, pro Arizona, porque ali a natureza, sabe, é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Então era isso, eu queria ver coisas diferentes. Eu fiz um vídeo contando sobre todo o meu processo, então se você quer assistir, eu vou deixar ele linkado. Mas enfim, eu decidi fechar com essa família da Carolina do Sul. E eu já sabia desde o Brasil que meu schedule não ia ser fixo. Só que uma das crianças era uma bebê. Então, meio que meu schedule era fixo porque a outra menininha ia pra escola. Então, alguém tinha que ficar com o bebê o dia inteiro. Então, a mais velha ia pra escola, se não me engano, ela começava às 9 e ficava até às 4 da tarde. E aí eu ficava com a neném o dia inteiro. Então, a minha rotina era, assim, muito boa, sabe? Porque eu levava a mais velha pra escola e aí eu voltava com a bebê e aí eu sempre levava ela pra fazer alguma coisinha, sabe? A gente ia no parquinho ou então a gente ia na biblioteca, tava sempre procurando coisinhas pra gente fazer juntas. Depois, ela tirava a soneca dela, e aí eu meio que tinha um break ali, que não é oficialmente um break, porque eu ainda tava trabalhando enquanto ela tava dormindo, mas eu tinha umas horas ali, assim, de sossego pra minha mente, sabe? Porque ela dormia muito. Então, assim, gente, nos primeiros meses ali, a minha rotina foi até que bem tranquila. Porém, em relação a essas coisas de final de semana, por causa do trabalho do pai, porque ele trabalhava uma semana sim e uma semana não, eles falaram que alguns finais de semana eu iria trabalhar. E realmente, no início, era só alguns finais de semana, tanto que no início eu consegui super fazer amizade, né? Eu tava meio que sempre ali disponível pra conhecer pessoas novas, pra conhecer a cidade também, porque a gente saía bastante de noite, ia pras festas. Inclusive, gente, festa aqui nos Estados Unidos é muito diferente. E é ruim.
Porque, sinceramente, gente, eu não quero ir pra uma festa e escutar Taylor Swift. Nada contra Taylor Swift. Mas eu quero uma coisa, sabe, agitação, animado. Fora que, assim, as pessoas não dançam, as pessoas não cantam. Isso foi meio que sei lá, gente, é um negócio meio estranho que eu achei quando eu cheguei aqui. As festas aqui acabam 2 da manhã. Ou seja, 1h30, a galera que trabalha ali na festa já tá querendo te expulsar. Então o DJ já começa a parar a música, já começam a acender as luzes. É um negócio, assim, muito louco. E, gente, lá na Carolina do Sul foi muito fácil de fazer amizade. Acho que na minha segunda semana eu já tava, assim, tipo, saindo, entendeu? Eu já tava conhecendo um monte de meninas, intercambistas. As meninas lá foram muito abertas e a gente tinha um grupo grande, assim, de amigas. E foi muito legal, gente. Isso ajudou muito o meu ano inteiro, sabe? Não só quando eu cheguei. É muito importante ter o apoio dessas pessoas. É muito importante você criar vínculos aqui fortes. Mesmo que, independente, assim, da sua host family, se for uma host family boa, se for uma host family ruim. Se for ruim, principalmente, porque são essas pessoas que vão te ajudar. Mas assim, pela experiência do intercâmbio, pode ser que você tenha vínculos que vão durar pra vida toda. Uma das minhas amigas, a Anne, a host mom dela é brasileira, e ela foi au pair há 15 anos atrás. E todas as amigas dela moram aqui nos Estados Unidos, todas elas ficaram e até hoje, uma vez por ano pelo menos, elas fazem viagens juntas. Às vezes eu paro pra pensar e eu fico, cara, se eu tivesse ficado lá no Rio de Janeiro, eu nunca conheceria essas meninas, apesar da gente ser do mesmo país. Olha que bizarro. Porque cada uma morava num estado diferente. Agora, amizades sem ser brasileiras. Eu não senti, pelo menos na minha experiência, que as meninas dos outros países foram tão abertas. Eu tentei fazer amizade com uma menina da Turquia e uma menina da África do Sul. E assim, cara, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é porque não rola muito uma identificação ali, sabe? Por ser de países muito diferentes, por a gente ter uma cultura muito diferente. No geral, assim, quando eu conversava com elas, era muito legal, era divertido. Mas eu acho que a gente tem que ficar pensando muito pra puxar um assunto, sabe? Pra ver o que tem em comum. E fora que o inglês, quando você tá conversando em outra língua, que não é a sua língua nativa, é meio difícil, gente, porque assim, eu sinto que eu não sou tão engraçada em inglês quanto eu sou em português, por exemplo. Às vezes, dependendo do assunto, eu me sinto meio burra falando inglês. Porque, sei lá, se a gente for falar de política, óbvio que na minha língua nativa, só um exemplo, tá, gente? Na minha língua nativa, eu vou me sentir mais capaz pra falar sobre esse assunto, sabe? Se for em inglês, eu já vou ficar meio assim, ai, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Entendeu? Por outro lado, ter amigas de outras nacionalidades também faz com que você pratique mais o seu inglês e que você desenvolva mais o seu inglês. Outra coisa que aconteceu quando eu cheguei foi que eu emagreci muito, porque a minha adaptação em relação à comida não foi tão boa não, gente. A comida daqui, sei lá, eu até hoje sinto que tem um gosto diferente. Ao mesmo tempo, a família que eu tava, eles tinham a despensa, né? E quando você abria a porta, toda a porta era de temperos. Eles tinham muito tempero. E aí, eu lembro que nas primeiras semanas eu cozinhava, fazia meu feijão com arroz e, sabe, não vinha o gosto. Aí depois eu comecei a perceber que talvez seja porque tinha alguns temperos que estavam vencidos. Então, assim... Faz sentido, né, gente? Mas mesmo assim, depois de um ano aqui, eu já tô mais acostumada com a comida daqui. Tem coisas que são bem diferentes. Por exemplo, a cenoura aqui é um pouco mais doce. O milho aqui é doce. O feijão é meio diferente, assim, também. Mas você vai se acostumando. No início foi bem difícil. Mas uma coisa legal dessa parte de comida é que aqui, a gente sabe, né? Os Estados Unidos tem muito imigrante de tudo que é canto, de tudo que é país. Eu já provei comida islâmica, já provei comida tailandesa, comida do Vietnã, comida mexicana feita por mexicanos, que eles chamam de, assim, comida autêntica, né? E, cara, realmente, comida mexicana é uma das minhas favoritas. É muito bom mesmo. E aí, gente, como tem, assim, muito imigrante, muitas coisas diferentes, tem vários mercados, né? Tem o mercado de comidas asiáticas, tem o mercado brasileiro, o mercado de comida latina, o que faz com que essas comidas também sejam mais acessíveis. Outra coisa que faz parte da adaptação, eu lembro que eu falei no meu vídeo da minha primeira semana aqui, que dirigir aqui não é tão difícil, sabe? Quando você pega o jeito, você vai
rápido. Tipo, aqui sempre vai ter faixas pra você virar à esquerda, virar à direita. E aí, a direita, na maioria das vezes, sempre vai ter uma placa sinalizando, né? Se você não puder. Mas na maioria das vezes, você pode virar à direita quando o sinal estiver fechado. Isso pra mim era um negócio, assim, muito estranho. Eu não tinha nem a coragem de virar, porque eu ficava, gente, eu vou virar e vai dar uma merda. Eu vou virar e vai vir o policial na hora, eu tenho certeza. Mas enfim, é a lei deles aqui, você pode fazer isso sim, a não ser que tenha a placa, como eu falei. E, ai gente, às vezes eu confesso pra vocês que eu fico um pouquinho de preguiça. Porque às vezes eu tô ali parada na rua, sabe? Aí tá vindo um volume de carro muito grande. E aí eu fico com preguiça de, tipo, ter que ficar me esforçando pra ficar olhando assim, ó, se eu posso ir ou não. E aí, cuidado, porque às vezes podem te dar uma buzinadinha pra você ir logo, dependendo de onde você estiver. Mas assim, gente, cidade pequena, que nem a que eu morei lá na Carolina do Sul, a galera é mais assim, um pouquinho mais relaxada, sabe? Quando eu viajei pra outros lugares, Chicago, Nova York, cidades grandes mesmo, eu percebi que as pessoas são, assim, caóticas no trânsito. Buzina muito, fica gritando, querendo brigar. É um negócio muito estressante. Em Chicago, eu vi 2 caras saindo do carro pra brigar. Eu fiquei, gente, como é que pode um negócio desse? Sério, eu achei que depois de 1 ano, com certeza o meu inglês evoluiu muito. Só que assim, gente, tem fases, sabe? Eu sinto que estudar idiomas, estudar inglês, é meio que uma montanha-russa. Tem dias que eu sinto que, caraca, cara, eu tô assim, voando, eu tô muito boa, tô falando tudo. E tem dias que eu sinto que o meu inglês tá um lixo. Mas assim, com certeza o meu inglês evoluiu muito comparado de 1 ano pra trás pra agora. Quando eu fiz o processo com a agência, se não me engano, o meu resultado na minha prova lá de inglês deu pré-avançado. E, cara, vivendo aqui, mesmo que você tenha amigas brasileiras, quando você sai, quando você tá com a sua host family, quando você tá com a família da host family, você tá falando inglês o tempo todo. Ainda mais quando você tem kids que são mais velhas. Pelo menos o seu speaking vai melhorar muito. E o seu listening também. Quando eu cheguei lá na Carolina do Sul, eu vi que o sotaque das pessoas era muito diferente. Porque no sul, eles falam meio... É tipo assim, sabe? É um... Eu não sei explicar. Mas eu sei que no Texas, eles também têm um sotaque meio assim, puxado pro... E quando eu cheguei, eu falei, cara... Que é isso? O que tá acontecendo? Eu não faço ideia do que eles estão falando. Mas os meus fofos eu conseguia entender bem. Eu acho que porque eles já moraram em vários estados. E aí, não sei, gente. Talvez o sotaque deles tenha se misturado. Entendeu? Eles não têm um sotaque tão forte. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Lá no sul, a galera era muito simpática e tentava te entender. Quando você vai numa loja, quando você vai num restaurante, eles são, assim, muito simpáticos e eu não sentia que era só pra ganhar gorjeta. Realmente, quando eu cheguei lá, me falaram que o sul tem essa fama de que as pessoas são simpáticas. Agora, em relação à parte de dates, eu já não posso contribuir muito, gente, porque, como vocês já perceberam, eu namoro com um brasileiro. E, gente, um detalhe que eu esqueci de falar quando eu tava falando sobre o meu inglês e de fazer amizade, de praticar o seu inglês e tudo mais, eu acho que de tanto falar inglês, depois de 1 ano, né, e de tanto ter contato com outras meninas de outros estados, eu acho que eu perdi um pouco do meu sotaque carioca. Tá, o meu S, super chiado, ainda tá aqui. Quando eu vejo os primeiros vídeos, assim, quando eu vou editar, é que eu percebo mais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tô falando com a minha família, eu sinto que volta na mesma segunda, assim, sabe? E quando eu fui de férias pro Brasil, ainda tenho que contar isso porque eu não filmei, né? Enfim, quando eu fui pro Brasil, eu senti que, tipo, os 10 dias que eu fiquei lá, meu sotaque também voltou, assim, na mesma hora. E, gente, olha como que tá lindo aqui fora por causa da neve. Sério. Tá um frio desgraçado, mas fica tão bonito. Muda tanto assim o ambiente, sabe?
E eu vou falar pra vocês que eu gosto muito mais quando tá nevando. Claro que não aquela neve louca, né, que fecha tudo, mas essa neve assim tranquilinha do que quando tá sem neve, porque sei lá, gente, fica uma natureza meio morta, a grama meio marrom, as árvores tudo peladas, sabe? E aí, não sei, fica meio feio quando não tá com neve. Agora que eu já falei sobre coisas mais gerais assim sobre o meu ano, eu queria entrar especificamente em alguns meses. Eu não organizei, tipo, eu não fiz um roteiro pra fazer esse vídeo, sabe? Eu tô simplesmente me abrindo aqui com vocês e contando a minha experiência. E lá pra setembro, quando eu comecei a postar os meus vídeos, principalmente o meu vídeo da minha primeira semana aqui, eu comecei a perceber que já tinha alguns sinais ali sobre a minha host family, sabe? Por exemplo, nesse vídeo que eu falo da minha primeira semana, eu mostrei que... eu não lembro agora que dia em específico, mas assim, um dos primeiros dias que eu ia buscar a minha host kid sozinha, a mais velha, né, ia buscar na escola, a minha fofa foi comigo e não era pra ela ter ido comigo, era pra eu ter ido sozinha. E aí a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, ela não queria ir embora da escola. Aí, beleza, até aí normal, sabe? Ela ficou chorando, esse choro evoluiu, assim, pra gritos. E aí, minha fofa simplesmente pegou ela no colo e foi andando pro carro. Chegando no carro, gente, ela não queria entrar no carro de jeito nenhum. Ela ficou correndo no estacionamento. E aí, a minha fofa, ao invés de simplesmente pegar a criança no colo de novo, porque, cara, era um estacionamento, sabe? Por mais que seja estacionamento da escola, Deus me livre, mas um carro podia tá passando ali, não frear a tempo, sei lá, gente, estacionamento. A minha kid ficou falando, quando ela tentava, né, encostar nela, pegar na mão dela pra botar lá dentro do carro, ela ficava falando aquelas coisas de ai, não toca no meu corpo porque eu não quero que você toque em mim e blá blá blá. Coisas assim que nessa situação em específico não é muito válido porque a criança tá correndo um risco ali, sabe? Então ela, quanto mãe, deveria ter pego a criança e botado dentro do carro, gente. Eu penso assim, pelo menos, ao invés de deixar a criança correndo livremente num estacionamento, porque a criança falou que não quer que encoste nela. E aí, tá. Sei que em algum momento ela conseguiu convencer a minha host de entrar no carro. Depois disso, ela não deixou a mãe dela botar o cintinho dela da cadeirinha. Gente, sério, eu sei que a gente deve ter ficado quase que 1 hora nesse estacionamento. A minha fofa chegou no limite dela e ela foi e ligou pro pai. O pai falou com a minha host kid. E enquanto isso, a minha fofa começou a chorar. E aí eu fiquei, tipo assim, sabe? Isso daí já foram uns sinais de que, primeiro, a minha host kid não era uma criança fácil de se lidar. Segundo, talvez, não sabia se era um sinal, na verdade, ou se era um choque cultural, da forma que eles lidam as crianças aqui. E aí a gente foi pra casa e a criança continuou gritando e jogando coisas na mãe. E aí elas foram lá pro segundo andar, que era onde ficava o quarto da mais velha. E eu só escutei gritos e tudo mais. O tempo todo eu tava com a neném no colo, eu ajudei dessa forma, sabe? E quando ela tava correndo no estacionamento, ela não queria entrar no carro. Depois, quando ela entrou no carro, eu fiquei com a bebê um pouquinho afastada, porque eu não queria que a bebê se estressasse. E aí, essa foi uma das primeiras situações, assim, que já me fez ficar meio ligada, sabe? Outra situação que aconteceu ali no primeiro mês. Eu fui fazer o Social Security Number. Se você não sabe o que é isso é o CPF deles aqui. Só que, gente, os estadunidenses são simplesmente muito, assim, protetores em relação a isso. Não é igual ao nosso CPF, que a gente bota em tudo que é lugar, bota na nota, entendeu? O social, eles são mais, assim, cuidadosos. Eu fiz o meu social, quando chegou pelos correios, simplesmente abriram o meu social. Então, assim, gente, eles podem ter tirado foto e eu realmente não sei qual que é a real gravidade disso. Eu só sei que os americanos protegem muito o social, eles não passam o número pra ninguém. Algumas meninas já me falaram que elas precisaram dar o social pra eles fazerem um imposto de renda, então eu realmente não sei se é algo sério ou não, mas quando chegou a carta, eles abriram e aí logo depois eles me mandaram uma mensagem que a gente tinha um grupo, né? E aí eles falaram, olha, seu social chegou, mas a kid mais velha, falou o nome dela, né? Abriu. Aí eu desci as escadas, fui lá pegar meu social e aí tava lá, gente, abertão em cima da mesa.
E, gente, eu esqueci de contar que essa foi a primeira e não foi a última vez que abriram alguma coisa minha. Eu, inclusive, percebi isso e evitava comprar coisa na internet. E eu também sabia que era minha fofa que abria, porque todo dia chegava muitas encomendas pra eles dois. Ela nunca abria nada que tava no nome do meu fofo, ela só abria o que tava no meu nome. Inclusive, quando ela não conseguia abrir antes de mim, ela perguntava o que eu tinha comprado. Às vezes, quando eu chegava da rua com alguma sacola de loja, ela também ficava perguntando o que eu tinha comprado. Dizem que isso de abrir encomenda que não é sua é crime aqui nos Estados Unidos, mas pelo que eu já pesquisei, eu vi vários casos de outras intercambistas que passaram por isso, tentaram denunciar, mas nada aconteceu, porque eles dão a desculpa de que, eu não sabia, chegou na minha casa, me confundi, abri sem querer. Eles ficaram tipo, haha, ela abriu, que não sei o quê. E eu fiquei séria, assim, sabe? Eu não achei graça. E, gente, eu sou, assim, bobinha, sabe? Eu rio de tudo. Não bobinha, mas, tipo assim, eu não sou extremamente séria e tal. Enfim, nessa hora, eu fiquei, cara, isso é estranho. E aí eles tentando falar, ela abriu, que não sei o que engraçado. Aí meu fofo virou e falou, ela abriu simplesmente o documento mais importante que você tem aqui. Aí eu fiquei, como assim? Como assim você deixou sua filha abrir o documento mais importante que existe no país? E assim, cara, olha a responsabilidade, sabe? Porque ela poderia até ter rasgado, porque o negócio é papel. Não é que nem o CPF, que é um cartãozinho. Tipo, no primeiro mês já me mostrou um sinal estranho. Outra coisa que já aconteceu no primeiro mês foi que quando eu tava assim no meu tempo off, e aí depois eu começava a trabalhar, por exemplo, eu tava off a manhã toda. Aí eu ia começar a trabalhar só de tarde. Eu chegava lá na cozinha e a cozinha tava assim, toda suja, com um monte de louça dentro da pia. Às vezes eles não se davam trabalho nem de botar dentro da pia. E a pia em si, as bancadas, tudo sujo também. E uma coisa que eu tô percebendo também é que assim, cozinha, alguém cozinha e larga as coisas, sabe? Não termina de limpar. Fica aqui, não sei se isso aqui tem que ir pra algum lugar, pra composteira, provavelmente, mas não vou mexer. Que não fui eu e nem foram as crianças, obviamente, que cozinharam. E isso aconteceu, gente, inúmeras vezes durante o meu ano. Ó, gente, comecei a trabalhar de tarde, de manhã eu tava off. Isso daqui, ó, é louça do café da manhã, tá? Que fez pras crianças e não consegue nem botar na lava-louça. Vamos ver se tem louça suja ou se isso daqui tá limpo. É louça suja. Nem pra colocar isso daqui, jogar fora os restos, colocar no lixo. Já tem copo delas aqui, ó. Coisa deles, isso daqui. Nem pra colocar tudo aqui dentro da pia, ou então, sei lá, jogar os restos fora e enfiar dentro da máquina de lavar, eles fazem. Eles esperam, dá meu horário de trabalho, larga tudo aqui. E é isso, ainda tem coisa deles. Aquele copo ali também é deles. Agora, não jogar, não botar nem o negócio ali, a calda, na geladeira. Pelo amor de Deus, né? Ainda deixou aqui, ó, a mistura da panqueca pra fora, com o negócio aqui todo sujo, porque fez a panqueca. E aqui os potes de lancheira delas pra fora também. Isso daqui a neném deve ter mordido, aí largou aqui. Isso daqui, gente, era só colocar aqui. Esse armário aqui é só de coisinhas delas, de pote, de copo ali. Tem até vitamina C delas. Era simplesmente colocar aqui, cara. E não, pegou e largou aqui. Deve ter escolhido 2 potinhos, né, pra hoje. Porque, como eu disse, não trabalhei de manhã. E geralmente a gente bota as comidinhas nos potinhos, né, de manhã pra levar pra escola. Aí deve ter escolhido 2 potinhos e largou aqui, ao invés de colocar lá de volta. Às vezes se tinha louça, sei lá, coisa suja na mesa mesmo, que eles nem botavam na pia, ou então se tinha lá na pia ou na bancada, significava que eles não tinham nem aberto a lava-louça pra tirar as louças da lava-louça. Depois, né, chegou num ponto que meu schedule tava ficando off tão tarde, que era sempre eu, que como eu começava de manhã, na hora de dar café de manhã, da manhã pras meninas, eu tirava as coisas da lava-louça, sabe? E aí de noite, eu começava a lavar louça, porque eu que dava janta pras meninas, eu que, tipo, dei todas as refeições do dia. No final do dia, a lava-louça já estava lotada. Então, tipo assim, a lava-louça virou minha responsabilidade praticamente, assim, desde o início. Mas é isso, eu não via problema de fazer às vezes, porque eu sei que acontece, às vezes a pessoa se atrasou, entendeu? Às vezes a lava-louça realmente tinha muita coisa
E aí você tá ali na pressa de manhã e não faz, ou qualquer hora do dia, né? Mas, cara, sempre a mesma coisa não faz sentido. E não era só lavar louça, era também, por exemplo, eu fiquei off sábado e domingo. Aí eu chegava segunda de manhã e a sala, o quarto dela, estava assim, de cabeça pra baixo, gente, porque eles não arrumavam e não incentivavam as meninas, não educavam as meninas a arrumar e a limpar suas próprias coisas. E eu comecei a perceber mais que isso era, assim, já um comodismo um tempinho depois. Porque até então, quando tava acontecendo, eu achei que, eu acho que isso deve ser normal, toda família deve fazer isso. Só que depois, conforme eu fui conhecendo minhas amigas, fui indo mais na casa das outras host families pra fazer playdate, pra ficar lá com minhas amigas mesmo, eu fui vendo que não era bem assim, sabe? Era mais assim, os dois lados contribuindo pra casa ficar organizada e limpa. O que eu acho que acontecia com a minha família é que eles sabiam que eu tava lá e eles também tinham as moças da limpeza. Então eles sabiam que uma vez na semana, pelo menos, elas iam arrumar a casa toda, iam limpar tudo. Eu tô aqui com o Google Fotos aberto no meu celular pra eu lembrar melhor das coisas que eu fiz. Em janeiro também, eu viajei com eles pra uma outra cidade lá na Carolina do Sul, que é a cidade que meu fofo trabalhava. E aí essa foi minha primeira viagem aqui nos Estados Unidos, né? Então eu conheci um pouquinho mais da Carolina do Sul, conheci aquela praia lá que não é muito bonita. Eu também tenho vídeo de quando isso aconteceu, se você quiser ir aí no meu canal e procurar, você vai achar. Eu vou deixar aí linkado também. E aí nessa viagem, gente, eu não trabalhei tanto, porque a minha fofa tava lá também e, cara, eu tava recém-chegada. Então, assim, tipo, eu tava me acostumando a tudo. Aí, do nada, a gente viaja e quando viaja, ninguém tem muito uma rotina, assim, definida, né? Então, pelo menos, eles tiveram esse senso, assim, de não me colocar 10 horas por dia, que é o tempo máximo, né, que uma au pair pode trabalhar, quando a gente fez essa primeira viagem. Daí, chegou fevereiro. Eu acho que deve ter demorado uns 2, quase 3 meses pra eu realmente me sentir que, assim, tá, eu tô confiante de dirigir pra cima e pra baixo, de fazer o que eu tiver a fim de fazer, confiante em relação ao meu schedule também. Em março foi quando eu fiz a minha primeira viagem com amigas pra Chicago. Foi muito legal, porque a gente foi pro feriado de St. Patrick's Day. E nesse feriado, em Chicago, eles têm um rio lá, principalzão, né? E aí eles pintam o rio todo de verde. Tem outras cidades aqui nos Estados Unidos que esse feriado também é bem forte, mas lá é tipo assim, o auge pra quem quer comemorar esse feriado, entendeu? E, gente, a minha primeira impressão, eu já tinha entendido, já tinha ido pra festas aqui nos Estados Unidos durante o mês de fevereiro e tudo mais. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive a certeza, no dia da festa, né, eu tive a certeza de que, cara, americano não sabe fazer festa. Sem sacanagem, a gente tava com muita expectativa. A gente pegou o trem pra ir pro centro da cidade, que é onde fica o rio, pra gente poder ver, né, o rio ser pintado e tudo mais. Dentro do trem, tava lotado, as pessoas conversando, não sei o quê, todo mundo animado, um climinha, assim, mais ou menos carnaval. Ainda tem isso. Eu vi um monte de gente comparando ao carnaval. Eu sou do Rio de Janeiro, gente. Pra comparar carnaval, pra mim, tem que ser um negócio muito grande e muito bom. Eu tava com a expectativa muito alta. Enfim, saímos do trem, chegamos lá no centro da cidade. Muito, muito cheio, muita gente, um monte de gente com uns negocinho enfeitado, assim, com brinco, com cordão, com chapéuzinho. E, gente, imagina um lugar lotado, só que um silêncio. Um silêncio absurdo. Essa festa virou um enterro. Porque assim, onde já se viu fazer festa, as pessoas paradas. Não tem uma música, não tem, sei lá, as pessoas estavam bebendo, mas assim, aí tinha umas pessoas que passavam com caixa de som e era umas música eletrônica, nada a ver. Eu fiquei, nossa, gente, pelo amor de Deus. Tava lá todo mundo parado, olhando pro rio, ou então, tipo, parado, conversando em grupinhos, assim, sabe? Um silêncio, um negócio esquisito. Chegou abril e meus fofos foram pro México. Ficaram lá uma semana, eu acho que um pouco mais que uma semana, na verdade. E eles me deram todos esses dias off. Isso era uma coisa que eles já tinham conversado comigo na entrevista. Eles falaram, olha, quando a gente for viajar, você não vai ter a obrigação de ir com a gente. E aí você pode viajar também. Você só vai ter a obrigação de ir com a gente em 2 viagens, que foram viagens que já estavam compradas depois que eu fechei meu match com eles. A gente ia pra Europa, e a gente foi, e a gente ia pro Havaí. E aí, gente, antes da gente ir pro Havaí,
aconteceu um negócio que até hoje, eu não sei, eu não processei direito. Eu vou contar o que que é. Mas calma. Em abril, quando eles me deram esses dias, foi um pouco em cima da hora. Então eu fiquei meio assim desesperada, que eu não sabia o que fazer. Nenhuma das minhas amigas podia viajar comigo. E eu simplesmente decidi viajar sozinha. Eu falei, não, eu já vim pra esse intercâmbio sozinha. Um dos meus objetivos aqui era viajar. Independente se fosse aqui dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Inclusive, viajar pra Europa era uma das coisas que eu queria muito. Então, quando eles falaram que eu poderia ir com eles, eu fiquei muito feliz. E aí, gente, eu simplesmente resolvi ir pra Miami sozinha. Isso foi uma experiência, assim, muito louca, porque foi a minha primeira vez ficando em hostel. Foi a minha primeira vez realmente viajando sozinha. Porque eu vim pra cá sozinha, peguei o avião lá sozinha, primeira viagem internacional sozinha, tudo sozinha. Mas quando eu cheguei no aeroporto, a host family tava lá me esperando. Depois eu fui pra casa da host family. Não foi assim como se eu tivesse ficado completamente sozinha o tempo todo. E aí a primeira vez que eu fiz algo do tipo foi nessa viagem pra Miami. E foi assim, gente, incrível. No hostel, eu peguei aqueles quartos só pra mulheres. Eu morro de medo de quarto misto, não sei o quê. Então eu peguei um quarto só pra mulheres. E eu fiquei num hostel muito bom, muito bem localizado. Ele ficava na praia ali de Miami. Então, assim, era só atravessar umas ruazinhas e eu já tava na praia. E além da praia, ele também ficava perto de um bar LGBT lá. Um bar que tinha umas apresentações de umas drag queen, que é um bar muito famoso de Miami. E aí, gente, eu fiquei, cara, meu Deus, eu lembro até hoje da sensação. Eu cheguei, né? Aí eu peguei um Uber até a praia. E na praia tem uns banheiros públicos. Fui, troquei de roupa, eu com uma mochila pesada, enorme, porque eu não comprei carry-on nem nada, já que eu não queria ficar gastando dinheiro, ia ficar num hostel, sabe? Então eu não levei mala, eu só levei uma mochila. E eu também fiquei, acho que 4 dias lá, então eu não precisava, assim, de muita roupa. Até porque, gente, eu tava viajando pro lugar de praia. Eu ia ficar de biquíni lá. Aí, beleza. Eu pedi o Uber me levou até a praia, e aí fui no banheiro público lá me trocar. Me troquei, fui pra praia, fiquei lá pegando meu sol maravilhoso, esperando a hora de dar o meu check-in do hotel, né? Aí, conforme foi aproximando a hora de eu ir lá fazer o check-in, eu escutei uma música muito alta. E era uma música de RuPaul's. RuPaul's, gente, é um reality show de drag queen. Que as drag tem que passar lá por vários desafios, várias montações, várias coisas. E aí começou essa música, eu falei, que isso, gente? É uma parada gay que tá tendo? Uma parada LGBT? Eu fui lá ver o que era. Quando eu cheguei, era esse bar que eu falei pra vocês. Das drag queens. A drag queen tava lá, tipo, se jogando no chão, abrindo espacate. E cantando, e não sei o quê. E aí mudava a música. E eu, gente, que maneiro, sabe? Tipo, na cidade que eu morava, o bar lá que a gente mais ia, ou era, na verdade, a festa latina ou o bar das drag queen. Porque era a única coisa animada que tinha. Que eu não queria ir pra festa, como eu falei pra vocês, ficar escutando Taylor Swift. Gente, eu quero ir pra festa pra ir ver coisa animada, entendeu? Então, assim, a primeira impressão já da cidade foi maravilhosa. Eu tava ali enlouquecida, a apresentação foi muito legal. Quando acabou, eu fui direto fazer o check-in. E aí, gente, quando eu fui lá pro meu quarto, botar minhas coisas lá e tudo mais, eu já conheci logo de cara uma francesa. E aí a gente já ficou amigas, então assim, de noite, nesse dia, a gente foi nesse bar das drag queens juntas. E nenhum dia eu fiquei completamente sozinha. Todos os dias chegava alguma pessoa nova, todo dia alguém ia embora. E aí, todos os dias, gente, eu fiquei com alguém, assim, tipo, eu tive companhia. Inclusive, chegou uma outra au pair lá, uma au pair brasileira. E ela já tava no 2º ano dela. E aí a gente ficou juntas direto, sabe? Ficou fazendo as coisas juntas e assim, foi muito incrível. Depois que eu voltei dessa minha viagem de Miami, eu fui pra Europa com eles. E essa viagem da Europa, gente, foi bem legal, assim, sabe? Primeiro, a gente foi pra Suíça. O objetivo todo da viagem, na verdade, era visitar a primeira au pair deles. E, gente, guarda esse detalhezinho de primeira au pair. Porque, assim, o meu ano inteiro eles ficavam falando dela e meio que me comparando. No início, nos primeiros meses, eu até entendia, sabe? Porque eu era a segunda au pair deles, então assim, normal fazer comparações. Mas depois de um tempo, dá uma cansada, sabe? Ser comparado o tempo todo. Enfim, depois eu entendi muitas coisas, o porquê de toda essa comparação. Deixa eu continuar contando aqui a
pela cronologia que vocês vão entender. Beleza, o objetivo final, não final, mas assim, o meio ali da viagem, a gente ia pra cidade que ela trabalhava, morava e tudo mais, porque eles iam esquiar lá na estação que ela trabalhava. Mas, antes disso, a gente foi pra Suíça. E aí a gente passou um dia na Suíça. Um pouquinho antes da gente viajar, já começou um pouquinho dos probleminha aí, ó. O meu fofo perguntou se eu me importava de dividir quarto com a minha host kid mais velha. Eu falei que me importava. Porque, cara, não é uma viagem de final de semana. Não é uma viagem rápida. A gente ia ficar 10 dias. E eu falei que me incomodava, porque eu precisava da minha privacidade e tudo mais. E, gente, é regra do programa que a au pair tem que ter o quarto dela. Não é regra de que você tem que ter o seu banheiro privado e tudo mais. Um banheiro só pra você. Mas é regra que você precisa ter um quarto só pra você. E aí ele foi e falou: ah, mas você se incomoda então se for só um dia, porque o hotel tá muito caro, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei: beleza, se for um dia, tudo bem. Eu falei esse negócio de um dia e que se eu sentisse que ela não queria dormir, perguntei se eu poderia ligar pra eles e ela ir dormir no quarto deles. Eles falaram que sim, tudo bem. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu, sabe? A gente tava com muito jet lag. Então, quando deu a hora de dormir, eu não tava conseguindo dormir. A bichinha não tava conseguindo dormir. E aí, eu consegui dormir e ela também, eu acredito. Só que horas depois, tipo assim, 3 da manhã, ela começou a me acordar, a querer me acordar, porque ela tinha acordado. E aí ela não, coitada, não conseguiu dormir, eu também não tava conseguindo dormir. Mas aí eu fui e falei, ó, vou ligar um pouquinho da TV pra ver se a gente pega no sono e tudo mais. E, gente, eu lembro que eu fui pegando no sono e ela não queria que eu dormisse. Porque, tadinha, ela devia estar, sei lá, um pouco assustada, ela tava no quarto do hotel, um lugar que ela não conhece. E aí, enfim, aí eu liguei pro meu fofo e falei, acordei ele, falei, ó, ela não tá conseguindo dormir e, tipo, tá me atrapalhando, porque eu tô com sono e tudo mais. Aí, ok, ele foi lá no quarto, buscou ela. Sei que quando a gente foi indo para outras cidades, depois da Suíça, a gente pegou um carro e passou um dia na França, isso foi muito legal. Aí depois a gente foi pra Itália. Quando a gente chegou na Itália, na tal cidade lá que eles iam esquiar, o lugar que a gente ficou, gente, era bem assim, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Você entrava, aí tinha o primeiro andar, certo? E aí no primeiro andar tinha o quê? O banheiro, o quarto deles, uma cozinha pequenininha e uma sala e também uma varanda. Aí tinha uma escadinha, depois dessa escadinha assim, tinha um quarto amplo e aí tinham 3 camas de solteiro. Aí vocês adivinham aonde que eu ia dormir? E aonde que minha kid ia dormir? É isso mesmo, gente. É isso mesmo, eles fizeram isso mesmo. Aí, chegando lá, eles já devem ter percebido que eu fechei a cara, né? Devo ter ficado com uma cara de cu, porque eu falei que eu não queria dividir quarto. E nem pode, né, gente? Pelas regras, eles já começaram a falar que não tinha outra opção de quarto, porque o hotel tava muito cheio, todos os hotéis estavam cheios, e prometeram pra mim que ela não ia me incomodar de noite, que ela não ia me chamar, que não sei o quê. Eu falei, ai, não tem o que eu fazer, então, né? Aí, gente, óbvio, né? Que algumas noites ela tentou me acordar, algumas noites ela não queria dormir, e aí ela queria ficar falando comigo. Mas eu acho que o pior não foi esse, porque ela não tem culpa de estar ali, ela nem entende o que tá acontecendo. Eu acho que o pior foi uma das noites que a gente chegou. Acho que a gente tinha chegado de algum restaurante. A minha fofa foi botar ela pra dormir. Eu não estava trabalhando. Eu estava off. Minha fofa foi, botou ela pra dormir. Eu simplesmente tava no andar de baixo e eu escutei minha fofa falar: ah, se você quiser uma historinha, você pode esperar a Natália subir, que aí ela vai terminar de te botar na cama. Tipo, vai terminar o teu bedtime, que eles chamam, né? Aí eu escutei isso, gente. Eu falei, não. Ela não fez isso. O que eu fiz? Assim que eu escutei isso, gente, eu já ia entrar no banheiro, já ia tomar meu banho e tudo mais. Detalhe, era um banheiro só. E depois que eu escutei isso, gente, eu demorei muito tempo. Muito tempo. Ai, sei lá, eu fingi que eu tava cagando, entendeu? Eu devo ter ficado 1h30 dentro do banheiro. Porque, cara, é absurdo um negócio desse, sabe? Eu já tava dividindo o quarto com ela. Aí, escutar a mãe falando um negócio desse, eu não falei nem nada com eles. Eu simplesmente fiquei lá no banheiro 1h30. E aí, depois, quando eu saí do banheiro, eu escutei a mãe lendo historinha lá pra ela, entendeu? E, gente,
pelo amor de Deus, né? O resto da viagem foi tudo tranquilo, foi tudo de boa. As outras cidades que a gente foi na Itália, eu tive o meu próprio quarto. Mas o dia da Suíça e os outros 4 dias, entendeu? Que a gente ficou nessa outra cidade, eu tive que dividir o quarto. A gente seguiu viagem. Os 3 últimos dias, eles me deram off. Então, se eu quisesse sair e ir pra outra cidade, eu podia fazer o que eu quisesse, que eles não estavam ligando. Eu só tinha que estar lá de volta, tipo, no último dia pra gente pegar o avião de volta. E acabou, gente, que como nessa época a gente tava numa relação muito boa, eu ainda queria ali, sabe, ficar por perto, eu fiquei com eles. Eu queria muito ter ido pra Roma, só que aí eu pensei, nas minhas outras férias eu venho pra Europa de novo, aí eu vou pros outros países que eu não fui com eles. Acabou que eu não fiz nada disso, mas eu não me arrependo, porque aí a gente foi pra Veneza, a gente foi pra Verona, então assim, são cidades turísticas famosas também e que eu também gostaria de conhecer. Quando a gente voltou da Europa, gente, tava assim, tudo normal. E assim, gente, nessa viagem da Europa, eu comecei a perceber mais que eles eram meio caladões, assim, sabe? A gente ia nos restaurantes, eu perguntava das coisas e tudo mais, tentava puxar assunto, e eles meio que davam umas respostas diretas. Eu fiquei tipo assim, beleza, eu acho que é, assim, natural deles, dos americanos em si, né? De serem mais diretos e, sei lá, pra mim, brasileiro que gostava de ficar de papinho, conversando sobre tudo e qualquer coisa. E achava que americano era um pouco diferente. Então, eu tava de boa com isso, sabe? Ok, voltamos da Europa. Na minha cabeça, tudo estava bem. Eu acho que tava tudo bem, sim, nesse ponto. Depois disso, depois dessa viagem, os dois começaram a viajar muito a trabalho. Então, era tipo assim, uma semana o meu fofo tava em casa. Na outra semana, só a minha fofa tava em casa. Sei lá, gente, eu senti que eles se distanciaram muito e eu já tinha essa coisa de achar que, nossa, eles são mais caladões e tal. Eu fui solidificando as minhas amizades. Eu já tinha conhecido o Guilherme nessa época. Então, assim, cara, eu tava saindo bastante, sabe? Eu tava aproveitando realmente o meu tempo off e o meu intercâmbio. E como eles estavam extremamente ocupados, na minha cabeça, por causa disso, a gente não tava mais fazendo tantas coisas. A gente não tava mais jantando juntos, por exemplo. Eu achava que tava tudo bem, eles eram com essa comunicação fechada que eu acabei de falar pra vocês. E aí, gente, chegaram as férias de verão. A minha kid mais velha, ela teve 3 meses de férias de verão. Eu sempre soube que férias de verão era o maior terror das au pair, porque é muito diferente do Brasil, é que eles ficam muito tempo fora da escola. E foram nas férias de verão que, gente, absolutamente tudo começou a ir ladeira abaixo. Hoje é outro dia, eu vim aqui comprar meu almoço, no Panda. É uma rede de fast food, né, de comida chinesa. Mas assim, gente, é uma comidinha muito gostosa. Deixa eu mostrar pra vocês, eu pedi chow mein, que é esse macarrãozinho aqui. Ai, meu Deus, já tava tudo virado. Eu pedi 2 tipos de frango. Eles chamam de frango com laranja, deve ser um molho de laranja, né? E o outro é um molho com mel. E aí eu parei falando sobre como é que foi o verão, né? Gente, realmente o verão foi assim, acho que a pior fase. Nas férias, começou essa coisa de que eu ficava com as crianças da hora que elas acordassem até a hora de pôr pra dormir. Então as crianças quase não viam os pais. E aí tinha dias que a mais velha, ela sentia mais, claro, porque ela tinha mais consciência ali do que estava acontecendo, né? Tinha dias que na hora que eu botar ela na cama, ela, gente, chorava. E aí falava, tô com saudade dos meus pais, eu quero os meus pais. Eu contava pra eles, mandava mensagem, ligava e eles não mudaram. Gente, eles não mudaram de jeito nenhum. E aí eles respondiam assim: ai, a gente também tá com saudade dela. Ai, eu me sinto tão mal. E eles não mudavam, gente. E eu me sentia muito mal vendo aquilo, porque não tinha o que eu fazer. E nessa altura do campeonato, eu já tinha percebido que meus fofos eram bem assim, mão de vaca, sabe? Porque as crianças não faziam atividades. Quando a minha kid mais velha fazia alguma atividade, ela ia tipo uma vez no mês, o que não fazia, sei lá, gente, nenhum sentido isso. Você faz
Você vai lá e bota o seu filho na aula de natação uma vez por mês, como que essa criança vai aprender alguma coisa? Então, chegou no verão e, obviamente, elas não tinham nenhuma atividade. Eles não botaram a minha mais velha em nenhum acampamento, em nenhuma aula especial, qualquer coisa, sabe? Não que eu ache que a criança tem que ficar o dia inteiro em alguma atividade, o dia inteiro fazendo alguma coisa, mas eu acho que pelo menos, sei lá, gente, 2 vezes na semana, entendeu? É algo importante pra criança socializar, fazer uma coisa diferente sem ser ficar em casa e sem ser ir pra escola, sabe? E aqui eles têm muito isso, é da cultura deles incentivar fazer muitos esportes, e eu via que era só a minha família que era assim, sabe? Então eu cheguei à conclusão, e também vendo outras coisas que aconteciam na casa, depois de morar meses com a família, você já sabe como é que eles são. Eu era o único entretenimento das crianças. E aí nessas férias, gente, juro, tipo assim, primeiro mês eu tinha, sei lá, tudo programado, a gente fez muito playdate. Minhas amigas iam lá pra casa o tempo todo. Antes já iam, né? E aí, nas férias, claro que isso aumentou. A gente ia sempre pra casa de uma das minhas amigas que tem piscina em casa. Então a gente tava sempre com as crianças lá, gastando energia na piscina, brincando na piscina. E, gente, eu fiz uma programação. Assim, a gente foi em todos os lugares da cidade que eu poderia ter levado essas crianças. A gente ia pra praia, pra biblioteca. A gente foi pra todos os playgrounds diferentes que tinha na cidade. Eu levei elas pra parque aquático. Então, assim, a gente fez muita coisa. Só que como são 3 meses de férias, e assim, um negócio completamente sem rotina, eu só sei que eu ficava com elas de manhã até de noite, literalmente, da hora que as crianças acordavam até botá-las na cama, era extremamente cansativo pra mim. Porque além de planejar o dia aonde que eu ia levar elas pra elas ficarem entretidas, pra elas socializarem com outras crianças, entendeu? Porque isso é importante também. Pra fazer algo apropriado, né, pra idade delas e tudo mais, eu tinha que pensar também, tá, tal hora a gente tem que voltar pra casa porque a neném tem que dormir, tal hora eu tenho que começar a fazer o almoço, e tal hora, sei lá, tal dia a gente não pode sair durante esse horário aqui porque eu tenho que lavar roupa, que não sei o que, enfim. Isso tudo, fazer o planejamento quando você não tem uma rotina fixa, é muito exaustivo. E eu não via da parte deles de tentar me ajudar colocando a mais velha, pelo menos, em alguma atividade. Não sei, gente. O que é muito estranho, porque aqui é da cultura deles, como eu falei. Então eu interpretei isso como simplesmente mão de vaquice. Não tenho o que falar mais. Tinha dias que eu fazia o horário máximo possível que uma au pair pode fazer, que é trabalhar 10 horas por dia. Eu fazia as 45 horas por semana nas férias também. Durante as aulas era um pouco mais leve, assim, porque a mais velha ia pra escola, como vocês já estão careca de saber que eu tô falando isso vídeo todo. Mas nas férias, gente, simplesmente eram 10 horas por dia com 2 crianças pequenas. Vocês não têm noção. Quando eu botava as crianças na cama, eu ia pro meu quarto e eu ficava lá deitada, segurando o monitor, vendo elas na câmera, e eu ficava, nossa, ficava deitada lá, estirada na cama, pensando, cara, como eu tô cansada. E assim, eu não podia nem fazer nada durante a semana. Eu não podia jantar com minhas amigas, não podia, sabe, fazer algo com as minhas amigas, sem que fosse algo que as crianças estivessem juntas, sem que fosse um playdate. Eu não tava tendo mais vida social, eu só tava trabalhando. É um intercâmbio de trabalho? Beleza, mas todo mundo tem a sua vida pessoal também. Era muito exaustivo, muito cansativo. E outra coisa que aconteceu muito nas férias e que depois só piorou, existiu uma regra. Comigo, a minha kid mais velha só podia assistir 20 minutos de TV. Isso daí é um episódio de um desenho, mais ou menos. Depois eles mudaram pra 40 minutos. Ou seja, 2 episódios de algum desenho. Só que, quando os pais estavam com as crianças, acho que principalmente meu fofo, ela assistia TV o dia inteiro, gente. Então, é óbvio que quando ela tava comigo, ela não entendia o porquê que ela não podia assistir TV o dia inteiro e porquê que ela tinha que ir no playground, porquê que ela tinha que ir na biblioteca, porquê que ela tinha que fazer as séries de atividades que eu fiquei inventando no verão todo. Então, muitas das vezes, rolava muito estresse de manhã quando a gente ia sair, porque eu falava, ó, a gente vai tomar café da manhã, depois a gente vai pra praia. Aí, quando tiver na hora da bebê dormir, a gente volta, ela dorme, aí sim você pode assistir os seus 40 minutos de TV. E aí isso se tornava um negócio, assim... Eu não sei como que eu fazia pra convencer ela de sair. Eu só falava, cara, você não tem opção, porque, tipo, a gente não pode ficar em casa vendo TV o dia inteiro. E até então,
até um pouquinho depois das férias isso funcionou. E aí, vocês lembram que eu contei pra vocês que além da Europa, a gente também tinha uma viagem marcada desde quando eu tava no Brasil pro Havaí? Eu sei que na semana que era pra gente ir pro Havaí, a minha fofa tirou o berço da neném do quarto dela, mudou pro quarto da maiorzinha. E no quarto da neném tinha um móvel lá que quando você puxava, ele virava uma cama. Que depois, inclusive, eles botaram esse móvel no meu quarto. Eles não esperaram nem eu sair da casa pra trocar a minha cama. E essa cama era horrível, gente. Ela começou a dormir no quarto da neném e não tava mais dormindo com o meu fofo no quarto. A nossa relação, eu senti que deu uma distanciada, porque eu quase não via eles. Eu tava com as meninas o dia inteiro. Eles chegavam em casa e ia direto pro quarto. E eu já tava no meu quarto também lá morta. Eles já não me chamavam mais pra fazer nada, pra jantar. Sei lá, só ficar lá com eles sem ser quando eu estivesse trabalhando. Entendeu? E aí aconteceu esse negócio da minha fofa mudar de quarto. E eu, como já tava sentindo essa distância, não falei nada, não perguntei nada. Sei que um dia antes da gente ir pro Havaí, o meu fofo me mandou mensagem pedindo pra eu descer. Eu tava no meu quarto e ele pediu, 1000 desculpas e falou que eles cancelaram a viagem. E aí eu falei que tudo bem, né? Que, o Havaí vai estar lá sempre, a gente sempre pode ir lá. Mas que, assim, espero que vocês fiquem bem. Espero que, sabe, seja só uma briga, assim, que se resolva depois, entendeu? Que não se divorcie nem nada. E aí ele ficou assim, ai, muito obrigada pela sua compreensão. E foi e perguntou como é que eu tava, se eu tava me sentindo feliz e tal. Eu falei que eu tava me sentindo cansada, porque o ritmo das férias estava completamente diferente, né? Ele cagou pra isso. E aí ele me deu a notícia de que a gente ia passar 2 semanas no Havaí, né? Então essas 2 semanas que a gente não ia viajar, eles iam pra família deles na Flórida e iam levar as meninas. Então eu ia ficar 2 semanas tranquila lá sem fazer nada. Fiquei tranquila? Não, eu fiquei morrendo de ansiedade pensando, cara, eles vão sair do programa. Eles vão se separar e eles vão sair do programa. Esse foi o meu pensamento na época. Então eu não fiquei as 2 semanas tranquila. Enfim, eu sei que nessa semana aí chegou o 4 de julho e eu não tive nenhuma experiência com eles, assim, experiência da cultura americana, porque eles estavam fora, eles estavam lá na Flórida. E o que eu fiz foi acampar pela primeira vez. A gente foi pra Carolina do Norte, eu e o Guilherme. Aqui tá o carro, aí aqui tem a sua areazinha, aí ali tem a barraca que a gente montou ontem, aí aqui já tem essa mesa que a gente nem sabia que ia ter mesa e a gente comprou uma mesinha. E aqui tem esse espacinho já pra você fazer a sua fogueira, porque você não pode fazer fogo, de qualquer jeito, né? Do jeito que tu quer, você tem que fazer aqui no lugarzinho que eles já deixam preparado pra você, só aqui nas pedrinhas. E esse cabo aqui amarelo é a energia que fica ali, ó, um postezinho. Tá bem ali, tá vendo? E aí a gente trouxe esse cabo aqui pra conectar tudo e poder carregar nossas coisas, né? Celular, drone, as parafernálias todas. E aí, essa é a areazinha que dá pra você acampar. Mas eu não vi nada, assim, não vi fogos. Eu só vi umas pessoas com um carrinho de golfe lá andando, assim, pelo acampamento mesmo, entendeu? Inclusive, um dos dias choveu tanto que eu achei que a nossa tendinha lá fosse ser levada, entendeu? Não tem mais o que a gente fazer, agora a gente tem que ficar aqui esperando passar a chuva pra poder comer. Não, sem Wi-Fi não. Pelo menos eu comprei um cafezinho gelado, que a gente passou no Walmart pra comprar algumas coisas que estavam faltando. E é isso. Eu espero que a barraca aguente. Senão a gente vai ter que correr pro carro. E eu até gravei vídeo, gente, nessa época, mas não sei por que eu não postei. Eles voltaram da Flórida e nada mais foi dito. Depois disso, eles falaram que, já que a gente não foi pra Havaí, a gente quer ir pra Carolina do Norte, quando tiver no final das férias delas, no último final de semana de férias, pra aproveitar um pouquinho, fazer alguma viagem. Eles aqui viajam muito, gente. Eles realmente aproveitam bastante o próprio país, sabe? E aí eu falei, tá, legal, vamos fazer isso sim. Só que, gente, 2 semanas pra 3 meses, trabalhando 45 horas por semana, 10 horas por dia. E, trabalhando no final de semana, gente,
eu tava extremamente cansada e 2 semanas não foram o suficiente. Eu sei que quando finalmente chegou essa viagem do final de semana, eu perguntei pra eles se tudo bem eu não ir, porque eu tava extremamente cansada. E ainda por cima, gente, era uma viagem de 5 horas de carro, e eles colocaram a minha folga, era uma sexta-feira, eu lembro bem, eles botaram a minha folga numa sexta-feira, tinha saído de manhã e eu cheguei lá de tarde, com eles na minha folga, dentro do carro, que não ia ser justo, sabe? Porque eu já tinha trabalhado tanto o verão todo, e aí chega na minha folga, eles querem se aproveitar, entendeu? E me colocar pra trabalhar indiretamente, essa é a verdade, porque dentro do carro eu ia ficar atrás com as crianças. Então é óbvio que eu ia ajudar as crianças se elas precisassem de alguma coisa. Então assim, cara, eu falei pra eles, olha, eu tô muito cansada, tudo bem se eu não for. E aí eles ficaram perguntando, ai, mas por quê? Que não sei o quê. E eu, pra não falar, porra, por quê? Porque eu tô trabalhando igual uma cavala, eu falei, gente, fui sincera, né? Eu falei, gente, porque eu ia me sentir como se eu estivesse trabalhando nessas 5 horas que eu estivesse dentro do carro. E aí, eu tô contando em detalhes, porque eu acho que foi nesse momento que o meu fofo começou a pegar ranço de mim, entendeu? Porque, cara, antes disso, eu nunca tinha falado, gente, vocês podem, sei lá, trocar meu schedule porque eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Eu posso não fazer isso ou não fazer aquilo, vocês estão me entendendo? Essa foi a primeira vez que, eu já tava ali passando dos meus limites e aí eu fui e me posicionei. Essa que é a verdade, sabe? Eu acho que ele não gostou de eu ter me posicionado. E aí eles falaram, tudo bem, você não precisa vir. Só que acabou, gente, que o que era pra ser um final de semana virou uma semana, porque ia passar um furacão na Flórida e aí chegou lá na Carolina do Sul, só que não chegou como furacão, ele perdeu a força e virou uma tempestade super forte, inclusive, que assim, você não pode sair de casa, você não pode fazer nada, tem risco de faltar água, de faltar luz. Quando tava no final de semana, chegou a previsão de que ia passar por lá e tudo mais. Eu sei que foi um negócio assim, gente. Primeiro, eles queriam que eu dirigisse 5 horas pra chegar lá na cidade que eles estavam, na Carolina do Norte, sozinha. E eu falei, gente, eu não sou acostumada a dirigir tantas horas sozinha. E eu sei que seria, assim, muito difícil pra mim, porque quando eu fui acampar na Carolina do Norte, que inclusive eles foram pro mesmo lugar que eu fui com o Guilherme, eu dirigi 3 horas e o Guilherme dirigiu 2 horas. E, gente, eu fiquei morta de cansada de dirigir. Então eu sabia que eu não ia aguentar dirigir às 5 horas. Eu fui sincera com eles, mais uma vez, e falei, gente, eu não vou aguentar. Eu vou ficar com a minha amiga, porque a host family da minha amiga também tinha viajado, então a gente decidiu ficar juntas e vai dar tudo certo. Eles falaram, tudo bem, não precisa vir então, mas você vai ter que ir lá na casa, eu já tava na casa da minha amiga, você vai ter que voltar na casa e você vai ter que fazer todos os preparativos de furacão. E eu fiquei, tá. O preparativo era, eles largaram um dos carros lá na rua, então eu tinha que botar na garagem. Eu tive que encher todas as banheiras da casa, caso faltasse água, pra ter água, né? Me pediram pra fazer várias coisas, gente. E aí eu fui pra casa, fiquei lá o dia inteiro fazendo as coisas, fechando os negócios da janela, assim, pra caso explodisse janela, não voasse vidro pra dentro da casa. Me pediram pra filmar a casa inteira, fazer vídeos, porque aí, se caso algo acontecesse, eles poderiam acionar o seguro. Aí, beleza, gente. Passou o verão, eu sobrevivi, não sei como, mas eu sobrevivi. Ali no mês de setembro, mais ou menos, eu recebi o meu e-mail falando da extensão. Na verdade, acho que foi um pouco antes, mas eu falei com eles, a gente teve a grande conversa em setembro. O que aconteceu? O que eu tinha na minha cabeça? Como eles nunca me comunicaram nada, nunca foram abertos assim comigo, pra mim tava tudo bem. Porque quando você não comunica um problema, aquele problema não existe, gente. Os únicos problemas que eu tava tendo era, cara, eu trabalhava muito, eu trabalhava as 45 horas, mas assim, estando dentro das regras, eu não tinha o que reclamar. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eu tava me sentindo extremamente cansada e eu ia propor algumas coisas pra eles pra poder estender. Porque eu achava que estava tudo bem, então eu achava que eles iam querer estender comigo. Eu pensei, vou falar com eles, vou pedir um aumento, claro, porque o pé recebe muito mal. E já que as meninas não fazem atividades, como já falei várias vezes, e eu fico o dia inteiro com elas, nada mais justo que um aumento, né, gente? Eu também queria negociar com eles de não viajar mais com eles. Porque por mais que, quando a gente foi pra Europa, eles me deram os dias off e tudo mais, cara,
aquele negócio de ter me deixado no quarto com a criança, mesmo eu tendo falado que não queria, e isso é uma coisa fora das regras, me pegou, entendeu? Então, na minha cabeça, qualquer outro lugar que a gente fosse viajar, ia ser assim. Então, pro segundo ano, eu ia falar, cara, não quero mais viajar, eu posso tirar minhas férias quando vocês viajarem, que pelo que eu sei das regras, a gente não tem obrigação de viajar. E aí, eu ia conversar também sobre como seria o próximo verão. Ia falar, olha, eu preciso que a mais velha, não precisa ser, tipo, os 3 meses, o dia inteiro, mas eu preciso que ela faça alguma atividade. Eu também ia negociar os finais de semana. Beleza, gente. Como é que foi a conversa, né? Presta atenção. O meu fofo, ele tava viajando, tava lá na outra cidade que ele trabalhava. Ela ligou pra ele, colocou lá o celular, ficamos conversando. Enfim, eu sentia que a minha conexão era mais com ela do que com ele. E aí ela começou falando de um jeito assim... ai, Natália, a gente não vai mais continuar no programa, a bebê ia começar na escola e eles decidiram colocar a bebê também o dia inteiro, aquele horário lá do início, que a mais velha ia, que era de 9 às 4 da tarde, então a gente não vai precisar de ninguém, o que eu já achei muito estranho, porque tem muitas famílias, gente, que tem esse break enorme, né? Au pair ajuda de manhã, e aí volta de tarde, naquele horário da tarde, busca na escola e tudo mais, dá a janta e bota na cama. Mas tem o break ali, entendeu? E eu já achei estranho também, porque eles não ficavam em casa, gente. Eu ficava com as crianças o dia inteiro, eles não viam as crianças. Eu até brincava com as minhas amigas e falava, cara, eu acho que eles estão vivendo uma adolescência tardia, porque muitas das vezes... Quando eu via eles, assim, de noite, quando eles chegavam, eles estavam, assim, bêbados, entendeu? Com um cheiro de... Entendeu? Não querendo julgar os outros, mas já julgando. Quando você tem filhos, a prioridade da sua vida são seus filhos, né? Você pode ter alguém pra te ajudar, você pode ser uma au pair, você pode ter uma babá, mas você não pode esquecer o que é a sua prioridade. Mas... beleza. Enquanto ela estava explicando, meu fofo foi lá, interrompeu ela e falou assim, ai, no seu tempo off você também não fica com a gente? E aí eu senti a necessidade de me defender. E aí eu comecei a falar, cara, quando eu acabo de trabalhar, eu só quero, tipo, tomar meu banho, eu só quero deitar na cama. Quando eu estou off, é, tipo, sempre de noite, sabe? Ou então de madrugada, entendeu? Esses eram meus horários off. Às vezes eles me davam folga no meio da semana. E aí eu ficava meio que fazendo as coisas sozinha, gravar vídeo, porque no meio da semana tá todo mundo trabalhando, gente. Esse que é o problema do schedule que não é fixo. Beleza, é o intercâmbio de trabalho. Antes que cheguem nos comentários, fique falando, mas você foi pra trabalhar. Mas também é o intercâmbio de estudo. Que inglês que a gente aprendeu, qualquer outro curso que a gente vai fazer, se a gente não tiver um tempo, entendeu? Não é porque você pode trabalhar até 10 horas por dia que você deve, que eles têm que te botar pra trabalhar 10 horas por dia. Não é porque você pode, o limite é até 45 horas por semana, que você tem que fazer obrigatoriamente as 45 horas por semana. Mas... era o que eles faziam. E aí ele me cortou na hora que eu comecei a falar que era um trabalho, né? Quando eu acabo de trabalhar, eu vou lá tentar relaxar, tomar meu banho, deitar na cama, preciso esticar minhas costas. Ele foi e começou a me cortar. E aí ele falou assim, tá vendo? Você fala a palavra trabalho. Aí ele continuou falando, eu sei que a gente te paga, mas a gente queria alguém que se sentisse parte da família. Gente, depois que ele falou isso, a minha fofa não deixou eu falar nada. Mas a minha vontade era de virar e de falar, olha, pra que eu me sinta parte da família, você tem que me fazer sentir parte da família. E eu não vou me sentir parte da família se eu ficar o dia inteiro cuidando das crianças, enquanto vocês estão fazendo qualquer outra coisa. Porque às vezes eles não estavam nem trabalhando, o que beleza, é válido. Mas assim, se eu acabo de trabalhar 9 da noite, que horas que eu vou interagir com eles? Se às 9 da noite eles chegam e vão direto pro quarto, e eu também já tô no meu quarto morta de cansada, olhando as crianças no monitor. Entendeu? Que horas que isso vai acontecer? Aí, no final de semana, que é o único tempo, quando eu estava off no final de semana, era o único tempo que eu tinha pra ver minhas amigas, pra ver meu namorado, pra fazer o que eu quisesse, eu também tinha que ficar com eles, sabe? As coisas mudaram completamente do início. Antes do verão, quando a bebê não ia pra escola e a mais velha ia pra escola, e ficava lá até o certo horário dela, até as 4, até as 3, eu ficava off mais cedo porque eu ficava com a neném. Então, a gente jantava juntos, às vezes eles me chamavam pra sair, pra pegar o barco e ir pra qualquer lugar, entendeu? E aí, beleza.
Aí sim eu vou me sentir parte da família. Agora, não sou eu, a mera intercambista que tá ali num país que não é meu, numa língua que não é... falando uma língua que não é minha, que vou ficar ali me intrometendo em tudo, perguntando tudo. Pra mim não faz sentido, gente. Eles tinham que me incluir nas coisas pra eu me sentir pertencente. Mas eu sentia que faltava meio que uma empatia, entendeu? Eles não... acho que eles não pensavam que, essa coisa da língua, que é uma barreira. Eles podem considerar meu inglês bom, mas, cara, eu no final do dia fico com o meu cérebro cansado, porque não é minha língua nativa, não é, tipo, totalmente natural o que eu tô falando ali. Meu cérebro tá trabalhando muito. E aí a mãe virou pra mim e falou assim, olha, já que a gente vai sair do programa, você pode escolher. Você pode ficar aqui até o seu ano acabar, ou você pode ir pra outra família. Tipo assim... você pode continuar com a gente ou pedir rematch. E aí eu fiquei chocada com aquilo. Chocada. Já basta o baque do pai ter sido grosseiro. Porque pra mim, gente, tava tudo bem. Entendeu? Aí a pessoa do nada fala que, você quer ficar ou você quer rematch? Sabe? E foi bem na época que a Cultural Care, a minha agência, tava mudando de site pra um aplicativo. E eu tava vendo, gente, que o aplicativo tava assim, ninguém conseguia família, nenhuma família entrava no perfil. Eu fiquei com medo de pedir rematch, porque eu queria, sinceramente. Eu fiquei com medo de pedir rematch e não achar família em 2 semanas. Porque esse é o prazo que a agência te dá pra você trocar de família. Então, eu decidi, tipo, aguentar mais um pouco até eu achar a minha família da extensão. E eu ter tempo digno pra isso, entendeu? Porque 2 semanas também pra você escolher uma família, eu acho que é muito pouco tempo. E imagina com a pressão toda de que, não tá entrando família porque a agência tá mudando ali o sistema. Foi isso. Sei que quando ela desligou a ligação, eu não, tipo assim, gente, eu não tava esperando que meu fofo fosse ser grosseiro dessa forma. É porque quando você conta assim, você não viveu ali no momento, então você não sabe a entonação que a pessoa usou, mas ele foi bem grosseiro. E aí a minha fofa desligou o celular, eu não consegui me segurar, gente. Eu dei uma choradinha, aí ela foi, me abraçou e falou que tava tudo bem, pediu desculpa porque eles não tiveram a comunicação muito boa comigo, eles não falaram que tava acontecendo alguma coisa, e ela foi e me contou que eles também não estavam muito bem, tipo, entre eles dois. Isso daí não é do meu interesse, né? Isso daí é deles. Eu sei que quando a gente teve essa conversa sobre a extensão, eu já tava com a minha passagem pro Brasil comprada. Porque eu ia passar as minhas primeiras férias, finalmente eu ia tirar férias, lá no Brasil. Eu ia pro Rio, ia visitar minha família, fiz uma surpresa, não contei pra ninguém. Na verdade, eu contei só pro meu padrasto, que ele me ajudou a arquitetar tudo. Ele me buscou no aeroporto, me levou em casa, e quando eu cheguei em casa, minha mãe tava lá, simplesmente, lavando alguma coisa acho que ela tava no tanque. E aí... foi isso, minhas cachorras me viram e ficaram assim, chocadas, que elas ficaram, meu Deus, voltou do nada. A viagem toda pro Rio, gente, eu fiquei ansiosa por conta dessa atitude, assim, do meu fofo, porque até eu viajar, ele tava, assim, pessoalmente com a cara fechada, ele não tava mais conversando muito quando ele tava em casa, as poucas vezes que ele tava em casa. Então, quando eu tava no Rio, eu tava uma pilha de nervos, pensando, cara, eles vão pedir rematch enquanto eu estou aqui pra me sacanear, eu tenho certeza. Acabou que eles não fizeram isso, tiveram a decência, né? Porque imagina, você tá de férias no Brasil com a sua família, aí eles pedem rematch e você tem que parar de fazer tudo o que você tá fazendo, de aproveitar a sua família pra poder ficar fazendo entrevista com host family. Enfim, gente, isso daí seria um negócio absurdo. Eles não fizeram isso. E aí, quando eu voltei pra Carolina do Sul, teve um dia lá que eu tava olhando, assim, o meu schedule, que a gente tinha um Google Calendário, e tava lá escrito o nome da primeira au pair deles que vinha visitar. E eles não me contaram nada. O que acontece? Eu marquei a minha viagem pra eu chegar poucos dias antes do aniversário da minha kid mais velha, porque eu queria participar do aniversário dela. E eu falei pra eles, e eles falaram, ótimo, muito bom, muito legal o que você tá fazendo por ela vai amar. Só que, gente, como a outra au pair tava vindo, a primeira au pair deles, eles desmarcaram o aniversário da criança, que eu acho que o aniversário dela caiu, tipo, numa quinta e eles iam fazer num sábado. Eles desmarcaram pra quase um mês depois, pra menina poder participar. E aí eu fiquei tipo assim, beleza, ninguém me avisou nada. Eu podia ter voltado outro dia, ter pego uma passagem melhor, sei lá. Mas tá. Gente, eu sei que minha própria kid ficou, assim, transtornada. Ela ficou muito triste porque o aniversário dela não foi, assim, no mesmo final de semana ali, entendeu? Dava pra ver no comportamento dela, assim, sabe? Ela tava muito impaciente, irritada. E é isso, gente. Toda hora ela perguntava, quando é que vai ser meu aniversário? Eu quero comemorar com meus amigos. Nesses momentos, assim, de frustração dela, porque ela não teve a festinha dela quando ela queria, perto do aniversário e tudo mais, teve um dia que eu fui botar elas na cama e
E aí, a minha fofa tinha mudado as duas pro mesmo quarto, que ela queria fazer um playroom. Isso eu mostrei aqui. E aí as duas crianças estavam dormindo no mesmo quarto. Eu botei as duas pra dormir. A neném tinha dias normal, assim. Ela tinha dificuldade pra dormir. Quando você bota duas crianças num quarto, é meio imprevisível, assim, de saber se a outra vai fazer barulho e acordar a outra. O que aconteceu nesse dia, depois aí que passou o aniversário dela e tudo mais, ela ainda tava com essa irritabilidade, essa frustração. Eu botei as duas pra dormir. E aí ela veio, saiu do quarto, veio falar comigo e falou: Natália, eu não tô conseguindo dormir. E aí eu fui e fiz o que os pais mandam fazer, que já tinha feito outras vezes, inclusive. Falei: olha, você não tá conseguindo dormir, mas você tem que ficar no seu quarto. Se você quiser, você pega um livrinho pra ficar vendo na sua cama. Você pode ficar com os seus bichinhos de pelúcia e piriri pararó. E aí, conforme eu fui dando as opções pra ela já começou a meio que gritar, porque ela não queria fazer nada disso. E eu fui e falei, fiz assim, cuidado, você vai acordar a sua irmã. Quando eu falei cuidado que você vai acordar a sua irmã, ela começou a gritar e querer me chutar. Quando eu falei isso, eu acho que a frustração dela com o aniversário e com a questão de que agora ela não tinha mais o espaço dela, o quarto dela, tudo isso, tipo, tava crescendo ali nela. E aí ela ficou ali com aqueles sentimentos e a forma dela de expressar aqueles sentimentos foi me chutando, me batendo. Quando isso aconteceu, gente, essa foi a primeira vez que ela fez isso. E aí eu fui, falei pros pais, mandei mensagem, falei, olha, aconteceu isso. Se for pra deixar as duas no mesmo quarto, eu não quero mais colocá-las pra dormir. Porque, porra, gente, eu já tava ali, tava muitos meses já nessa rotina muito cansativa. E aí, se toda vez que eu colocasse pra dormir fosse ser isso, sabe, dela querer me bater e tudo mais, eu não ia querer. Gente, eu sei que passou esse tempo aí, a menina chegou, e aí a gente foi jantar. E enquanto a gente tava jantando, uma amiga minha me mandou mensagem, a amiga que a gente ia fazer playdate direto na piscina e tudo mais, e que ela vinha lá em casa direto também, ela mandou mensagem. E aí na mensagem ela tava perguntando qual era o e-mail da minha fofa, porque os fofos dela queriam mandar o convite de aniversário do kid dela, que ia ser, tipo, 2 meses pra frente. E aí eu fui, na mesma hora, perguntei pra minha fofa se ela queria ir, se ela queria passar o e-mail. Aí minha fofa ficou constrangida, porque ela não convidou nenhuma das crianças que a gente fazia playdate vários dias na semana. Crianças que frequentavam a nossa casa, que gostavam de brincar com a filha dela. Gente, sinceramente, isso daí não era nem uma surpresa pra mim. Porque às vezes quando a gente tava tendo playdate, e aí eles chegavam em casa, eles falavam hi, e ia embora e voltava pra rua. Às vezes parecia até que tava indo só pra ver o que a gente tava fazendo, né? Às vezes eles iam direto pro quarto. Eles não tentavam conversar com minhas amigas, tentar conhecer um pouquinho delas, nada disso. E aí minha fofa ficou constrangida com a situação, e aí que ela se ligou e falou, ai, fala pra ela vir pra festa da Kid também e tudo mais. Enfim, gente, eu sei que aconteceram 2 coisas, assim, enquanto essa menina tava lá. A primeira coisa é que, assim, eu tava dirigindo ela pra cima e pra baixo, porque, assim, ela é muito querida, eu já tinha conhecido ela quando a gente foi lá na viagem na Europa, né? Realmente gosto dela, acho ela legal, então eu não me incomodei de dirigir ela pros lugares que ela tava querendo ir. E aí, num dos dias, a gente foi deixar as crianças na escola juntas. Quando a gente tava voltando pra casa, ela vira pra mim do nada e pergunta, você limpa a casa? E aí eu falei, não, eu sou au pair. E ela falou, ah, tá, é porque eu ficava o dia inteiro limpando a casa, eu tirava mancha do sofá. E ela falou que fazia janta pra eles também, falou que gostava de ir no mercado fazer as compras do mês. E eu fiquei, gente, nada disso é a função de uma au pair. Ela fazia porque gostava, porque era da personalidade dela. Aí eu comecei a ficar na minha cabeça que, cara, talvez eles tivessem ficado assim com essa implicância comigo porque eu era completamente diferente da menina. Simplesmente isso. E aí ela me contou também que ficava o tempo todo com eles porque ela não fez amigos. Ela, se não me engano, tinha acho que 3 amigos só e eram todos americanos, assim. Não eram pessoas intercambistas, não era au pair. Então, sei lá, gente, acho que tem uma diferença. Acho que quando você é intercambista, você quer aproveitar muito mais, porque você sabe que ali é um negócio passageiro. Você não vai morar pra sempre ali. As pessoas que estão ali também não vão morar pra sempre ali ao mesmo tempo que você, entendeu? Então você quer aproveitar as pessoas, você quer aproveitar o lugar. Então eu acredito que intercambista meio que saia mais, tente aproveitar mais do que quem já mora ali há muitos anos. Quando ela veio e me contou essas coisas, eu comecei a entender que eu acho que eles criaram uma expectativa em cima de mim de que eu ia ser igual a outra menina, entendeu? Só que eu fui totalmente ao contrário.
contrário, quando eu tinha finalmente o meu tempo off, eu ia, como eu já falei várias vezes, fazer as minhas coisas, viver a minha vida. Quando eles me chamavam pra fazer alguma coisa, eu ia e fazia aquela coisa com eles. A partir do momento que eles pararam de me chamar pra sair, de fazer as coisas, eu só pensei, eles estão muito ocupados, estão trabalhando muito, então, tipo, tá tudo bem, já que eles não comunicaram pra mim que não estava tudo bem. E depois desses novos acontecimentos, eu não pedi rematch, porque eu tava pensando, cara, beleza, o sistema da agência já melhorou, até porque eu tava online lá pra extensão e eu vi que o sistema realmente estava horrível, demorou um mês pra entrar a família no meu perfil, mas não tava entrando nenhuma família, assim, boa, entendeu? Que tinha os requisitos que eu queria, que era não trabalhar final de semana, que tivesse um schedule fixo, todas essas coisas que eu tô reclamando da família anterior, eu não queria na família nova, pelo menos pra eu me sentir um pouquinho mais descansada e que eu tô aproveitando um pouco do meu intercâmbio. Meu pensamento era, já que eu não tô arrumando uma família melhor, porque eu até pediria, gente, pra sair mais cedo com a família, com a próxima família, entendeu? Eu tentei fazer isso. Já que não tá aparecendo uma família boa, e já que eu não tô, sei lá, passando fome aqui, passando por algo muito extremo, só tá, assim, um clima estranho, eu achei melhor me manter ali, entendeu? Não pedir pra sair. Tentei pensar racionalmente, mas ao mesmo tempo eu saí da situação, assim, completamente ansiosa e estressada. Eu sei que um pouquinho antes de eu ir embora, assim, um mês, a minha kid, ela fez 2 semanas de acampamento, que eles do nada decidiram colocar ela numa atividade. E aí ela ia 2 dias na semana nesse acampamento. Eu cheguei a gravar vlog falando desse acampamento. Ela pegava um barco, ia sei lá onde, pegava dente de tubarão. Eu mostrei aí, gente, em algum vídeo. E aí ela tava amando, só que chegou, sei lá, acho que foi na segunda semana, ou segundo dia da segunda semana, que ela teve lá aquele comportamento do verão, né? De que ela queria ficar em casa assistindo TV. Então esse dia foi assim, sei lá, gente, o meu pior dia do intercâmbio, porque ela, desde que chegou na escola, já tava falando que ela não queria ir pro acampamento. E aí eu falei pra ela, tentei conversar, falei, olha, você tem que ir pro acampamento. Você não gosta do acampamento? Tipo, todas as outras vezes você tava animada, você tava feliz, você fez amiguinhos novos. Enfim, gente, eu tentei de tudo. Eu fiquei conversando com ela. Enquanto não dava a hora de ir, né, pro acampamento, eu falei que ela podia assistir o tempinho ali que ela pode, né, de TV. Entre o momento de eu buscar ela e ela assistir TV, ela ficou gritando, chorando, aquela coisa que não queria ir. Assisti um pouco de TV, que eu deixei. Quando eu falei, hora de desligar a TV pra se arrumar pra ir, continuou gritando, chorando, que não queria ir. Ela, pelo menos, não sei como, eu consegui convencer ela de trocar de roupa e entrar no carro. Quando entrou no carro, começou a me chutar, me bater, na hora que eu fui botar ela no carrinho. No carrinho não, na cadeirinha, fui fechar o cinto, né? E aí eu falei, cara, não dá pra mim. Sabe, não dá pra mim, eu tava completamente exausta. Porque, gente, além de fazer as 45 horas por semana, tinha esse comportamento difícil da mais velha. Como eu falei, eu percebi isso desde a minha primeira semana, porque a minha fofa chorou com ela naquela primeira semana. Então, assim, ali já dava pra perceber que ela não era uma criança fácil. Mas até ali, chegar naquele momento antes do aniversário dela, que foi a primeira vez que ela me bateu, eu sentia que ela era mais assim com os pais, porque ela queria a atenção deles. Já que ela passava o dia inteiro sem ver eles. Comigo, ela às vezes tentava fazer birra e tudo mais, mas eu sinto que era algo assim, não tão escalonado, entendeu? Com os pais, ela ficava horas gritando, chorando. E aí essa foi a primeira vez que ela fez comigo e que nada que eu tentei o meu melhor, gente, eu tentei de tudo, nada adiantou. Liguei pra minha fofa e falei, olha, não tá dando mais. Eu não tô conseguindo convencer ela de ir pro acampamento. Ela acabou de fazer isso, de me chutar, de me bater. E eu vou deixar ela vendo TV, porque é o que ela quer fazer. Aí a minha fofa chegou do trabalho, ficou lá tentando conversar. Ela ficou tentando cantar pra criança se acalmar. E nada dela se acalmar, ela continuou gritando, chorando, porque ela não queria fazer nada a não ser assistir TV. E aí, o que minha fofa fez foi tirar ela do acampamento. E eu fiquei, gente, não é possível, sabe? Não é possível, é uma criação, assim, muito estranha. Eu já não sei mais se é choque cultural ou se é a criação deles lá mesmo, entendeu? Eu acho que o que ela aprendeu depois dessa situação foi que ela pode gritar e chorar, ela pode bater nos outros,
não importa o que ela fizer, ela vai conseguir o que ela quer. Foi essa a lição que ela aprendeu disso tudo, porque eles tiraram ela da atividade. Depois desse dia, gente, eu liguei pra agência. Eu não falei com a minha LCC, porque eu sabia que a minha LCC contava tudo pros meus fofos. Eu nunca contei nada de demais assim pra ela, mas eu já sabia que eu não podia confiar nela. Eu liguei pra agência, pro suporte da agência, que eles sim resolvem melhor as coisas, e eu pedi rematch. A moça foi e me pediu pra eu explicar tudo, e eu falei, olha, eles não passaram do limite, assim, das regras em relação a horas, mas eu tô extremamente cansada porque eu faço todas as horas. O comportamento da minha kid mais velha, ela é muito difícil. E isso só vai, assim, só tá escalonando, porque ela chegou a me bater e tudo mais. E aí a moça do suporte falou, não importa se é uma criança ou não, mas esse negócio de bater, de chutar, é um tipo de abuso. E pelo que eu descrevi ali da minha kid, é porque eu não quero ficar também expondo muito, porque ela é só uma criança, gente. E pelo comportamento que eu descrevi, ela falou, a moça da agência falou, que acha que já é o caso dela fazer terapia, de procurar uma psicóloga e ter um acompanhamento. Também me falou que como faltava pouco pra eu ir embora, eu, simplesmente não ia conseguir família, porque eu já tinha fechado meu match com a minha família nova, tem esse detalhe também, né? Só que eu ia ficar, se eu ficasse de rematch, eu ia ter 2 semanas pra escolher uma família nova. E aí eu ia ter mais 2 semanas só pra ficar na família nova e me mudar pra nova família. Então ela falou que eu não podia também pedir rematch e ficar ali 4 semanas sem fazer nada. E aí ela falou, olha, eu sei que é difícil, mas aguenta bem, porque já tá acabando. E foi nessa semana que eu fiz aquela viagem pra Orlando, que eu postei aqui no canal, que eu fui pra Disney, eu fui pra Universal. E foi uma viagem, assim, muito legal. Eu consegui dar uma relaxada, assim, sabe? Só que, cara, até antes de ir pra viagem, foi um negócio muito absurdo. Porque, por exemplo, eles, como iam viajar também, me pediram pra fazer a mala das crianças. E aí, gente, a minha fofa nunca fez isso. Mas dessa vez ela fez. Eu que escolhi as roupas das meninas, eu que fazia a mala. Dessa vez, ela foi pegando as roupas do cabide, foi pegando as roupas dos divisores, assim, dentro do armário, as roupas que ela queria que eu botasse na mala, e ela foi jogando tudo no chão. E eu fiquei, gente, que negócio é esse? Eu achei muito estranho, porque, primeiro que era sempre eu que escolhia, segundo que, como assim, a pessoa pega a roupa limpa do armário e joga tudo no chão? Eles tinham um cachorro. A gente pisava com sapato de casa, a gente pisava com sapato de rua dentro de casa. Eu olhei aquilo dali e eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo? E enquanto ela tava fazendo isso, eu fui no quarto pegar um negócio. Então, eu vi ela fazendo. Ela jogando, assim, as roupas. Aí eu fui e perguntei o que tá acontecendo. Ela ficou me olhando assim, meio constrangida. E aí ela falou, eu tô separando as roupas. Aí eu fui e falei, mas por que? Eu perguntei, por que você tá jogando no chão? Ela ficou, desculpa, eu vou dobrar e vou deixar ali pra você, em cima do negocinho. Eu fiquei, tá, né? Você dobrou? Nem ela. Então, assim, eu não sei se ela realmente só tava distraída e aí jogando tudo no chão, o que é muito estranho, porque quem é que faz isso? Pelo menos você bota em cima da cama, né? Não sei, gente, mas eu na minha cabeça já achei que, cara, ela tá querendo fazer, sei lá, meio que uma humilhaçãozinha mesmo de jogar no chão e eu ter que pegar tudo do chão e dobrar e colocar na mala. Não sei. Outra coisa que aconteceu foi que, nessa viagem, eles iam viajar sábado de manhã e eu combinei com eles, eu falei, olha, eu vou sair sexta quando eu ficar off. Eu avisei com antecedência. Vou sair sexta pra casa do Guilherme quando eu ficar off. E aí, no sábado, a gente, 5 da manhã, vai dirigindo pra Orlando. E aí, eles falaram, beleza? Quando eu fui ver meu schedule, gente, tava lá que era pra eu trabalhar sábado de 3 às 4 da manhã, não me engano, ou de 4 às 5 da manhã. Eu vou deixar o print aí, porque eu tirei print. E aí, eu fiquei, gente, não é possível um negócio desse. Cara, por que eles querem me ajuda de madrugada 1 horinha só? Eles querem que eu acorde pra ir lá ajudar eles a botar as crianças no carro. Assim, uns negócios tão nada a ver, sabe? Que era realmente só pra justificar que tava me pagando aquela semana ali, sendo que assim, é minhas férias, é meu direito, entendeu? Não sei se eles pensaram que, vamos fazer isso porque ela não quis viajar com a gente. Sei que fui pra Orlando, quando eu voltei, mesmo estresse de sempre, schedule maluco, a criança difícil de lidar, a bebê tava ficando muito difícil também, ela tava chorando muito, 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 muito. E aí, do nada, eles decidiram me avisar que eles iam viajar na última semana que eu tava lá. E daí, eles inventaram uma lista de coisas pra eu fazer relacionadas às crianças. Mais uma vez, pra justificar que tava me pagando. Sendo que, assim, da outra vez do Havaí, eu fiquei 2 semanas sem fazer nada, e eles não inventaram de eu fazer nada na casa. Eu acho que foi realmente porque eles já estavam com aquele ranço ali de mim e eu nem sei porquê. Eu não sei porquê. Era real porque eu desenvolvi uma vida, gente. Sei lá, gente, eu sou uma pessoa independente.
Sabe, eu não sou uma au pair que eu vim pra cá, tipo, iludida, querendo que a minha host family fosse minha família. A minha família tá no Brasil, entendeu? E eu amo muito minha família me ama, minha família jamais ia reclamar de que, nossa, agora você fez um monte de amiguinhas, e quando você não tá trabalhando, você tá com as suas amiguinhas. Minha família jamais ia reclamar de um negócio desse. Eu falei, beleza, eu não quero ir junto, então eu vou ficar. E eles falaram que não tinha nenhum problema sobre isso, eles não me convidaram também. Eles viajaram, tipo, num sábado de manhã. Não, foi num sábado de tarde, aí eu trabalhei a manhã toda, né, até eles irem viajar. Eles se despediram de mim, gente, me abraçando, falando, ai, que você seja muito feliz na família nova, aproveitar a neve, que eles sabiam, né, pra onde que eu tava vindo. A gente vai sentir muito sua falta, as crianças te amam, por favor, vem visitar a gente. Falaram várias coisas bonitinhas, os dois me abraçaram. Aí, beleza, eu me despedi das meninas, né, fiquei bem emotiva, assim. Falei que eu amo elas, que eu ia visitar e tudo mais. Eles foram embora. E, gente, não me deu, sinceramente, não me deu muito trabalho, porque eu sempre fui muito organizada. Tipo, o quartinho delas, o playroom, o novo playroom, né, não tinha muita roupa pra lavar também. Então, assim, em relação às coisinhas delas, não tinha nada demais pra fazer e eu fiz. Agora, eles me pediram coisas que não podiam ter me pedido, que não era a função da au pair. E isso não sou eu que tô falando, é a minha LCC nova, da onde que eu tô agora, e a própria Cultural Care, quem cuidou do meu caso. Eles me pediram pra limpar, e eles me pediram o carro, né? E eles me pediram pra detail. Eu nem sabia o que detail era, gente. Só que aí, como meu namorado me ajudou a pegar minhas coisas de casa e tudo mais, e eu pedi ajuda pra ele pra limpar o carro e fazer isso, eu falei, cara, eu nem sei o que é isso, o que é? E ele me falou que detail era, tipo, lavar o carro por fora, passar produto na roda, passar produto aqui dentro do carro. Isso não é função de au pair. Eu sei que eu usei o carro durante um ano e eu sempre fui muito limpa com o carro. Tem vídeo aí meu limpando o carro, porque as crianças faziam uma bagunça danada, porque eles acostumaram as crianças a comer dentro do carro. E eu não gostava de dar comida pras crianças dentro do carro, porque eu morro de medo delas simplesmente se engasgarem enquanto eu tô dirigindo. Eu não gostava disso, mas eles educaram as crianças assim, então elas sempre queriam comer dentro do carro. Jogavam tudo no chão. E eu tava sempre mantendo o carro limpo, porque eu sou assim. Num dos dias que eu fui lá pra casa, porque eu não tava dormindo lá, como eu contei pra vocês naquele vídeo, eu não queria ficar lá sozinha, porque eu tava com medo, a casa enorme, e só eu lá, entendeu? Eu não me sentia muito segura. Eu tava dormindo na casa do Guilherme, e um dos dias que eu fui pra lá, eu passei no mercado antes pra eu poder almoçar, porque além de tudo, eles também levaram comidas que estavam na geladeira, levaram algumas comidas congeladas. Tinha comida no freezer, comidas congeladas, mas são comidas que eu não gosto de comer, gente. Aquelas comidas americanizadas que é muito artificial. E tudo assim, comida indiana, coisa muito apimentada que eu não gosto. Então eu passei no mercado sim, porque era meu direito, a alimentação é o direito da au pair. E aí eu já imaginava, entendeu? O meu cartão tava bloqueado, não sei, algo aconteceu. Tentei passar 2 vezes, não passou. Passei com o meu, a compra deu $27. Se não me engano, foi tipo $27,03. No final de tudo, eu mandei mensagem pra eles, mandei foto da nota. A minha fofa falou que ia me reembolsar e ela nunca me reembolsou. Antes disso tudo, quando eles me falaram que iam viajar essa semana, eu mandei mensagem pra LCC, porque eu já imaginava, gente, já sabia que eles eram mão de vaca. Eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, eles me avisaram que eles vão viajar na minha última semana, eu só queria saber quais são os meus direitos caso eles se neguem a me pagar. Eu mandei mensagem pra ela. E a primeira coisa que eu falei nessa mensagem foi, por favor, mantenha isso entre nós. E aí, a LCC, gente, ela nunca me respondeu, ela nunca me deu uma resposta. O que ela falou foi, eu conversei com eles. E eu fiquei tipo assim, cara, não é pra você falar que eu tô pensando isso, entendeu? Era pra você mediar a situação e falar, gente, mesmo que vocês estejam saindo do programa, é pra vocês pagarem a menina. Enfim, gente, antes de tudo teve essa treta com a LCC, porque, como a gente sabe, a LCC são as coordenadoras que tomam conta das famílias e das au pair aqui. Mas a gente sabe que a LCC é a mesma coisa do que nada, porque elas estão sempre do lado das famílias. Então, ela não resolveu nada, ela simplesmente deu a ideia pra eles, praticamente, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Além de ter cancelado lá o cartão, eles não me pagaram, e eles demoraram, e eles simplesmente, gente, não quiseram me pagar. Eu cobrei eles 2 vezes, eu falei com a LCC, mandei, isso depois que eu me mudei, né, pra família que eu tô agora. Eu mandei um textão pra ela explicando tudo o que aconteceu com detalhes. Ela falou, eu vou falar com eles. Esperei mais uma semana e nada. Aí eu fui lá e liguei pro suporte da Cultural Care. E aí a Cultural Care me explicou o seguinte, se a família não te pagar,
a Cultural Care vai te pagar. E a Cultural Care é uma agência, eles são uma empresa e eles têm advogados. Tem uma diferença entre dever a au pair e dever à agência. Porque se eles deverem à agência vai atrás com os advogados e isso também vai ser ruim pro score deles aqui. A pontuação deles vai cair porque eles estão devendo alguém. Isso foi a explicação que eles me deram. A agência foi atrás. Eles resolveram assim. Eu falei com a Cultural Care num dia. No dia seguinte, essa moça entrou em contato comigo. E aí ela me perguntou, você mudou seu Zelle? Que é o Pix daqui, né? Eu falei, não. E aí depois ela me explicou. Primeiro eles falaram que eu tinha mudado o meu Pix daqui. E aí depois eles admitiram que eles não queriam me pagar. Porque, segundo eles, eu não fiz as coisas que eles pediram da lista. E aí ela foi e me perguntou o que era essa lista. Aí eu falei o negócio do carro, falei as outras coisas relacionadas à criança que eram realmente minha função, eu fiz. E aí ela me deu razão. E falou que realmente esse negócio do carro, o negócio de limpar a geladeira que eu mostrei pra vocês, aquilo ali não era minha função. E eles foram lá e falaram uma outra coisa pra ela também. Lembra quando eu falei pra vocês que a primeira au pair deles veio visitar? Numa das vezes que a gente tava saindo, que eu tava levando ela pras lojinhas, na mesma semana ali, eles tinham trocado a caixa de correio de lugar. A caixa de correio ficava no meio, assim, da calçada da casa, e eles mudaram bem pro cantinho. Eu tava manobrando o carro, e aí esqueci totalmente que a caixa de correio tava num lugar novo. Raspei um pouco o carro, assim, na caixa de correio. É claro que eu fiquei super nervosa com a situação, contei pra eles no mesmo dia, e aí o meu fofo riu quando eu contei pra ele, e ele falou assim, ai, Natália, aconteceu a mesma coisa com o meu amigo. Ontem, o meu amigo veio aqui, raspou o carrinho de golfo dele na caixa de correio, mas tudo tranquilo, ele vai consertar a caixa de correio. Perguntei, você quer ver o carro? Ele falou, não, tá tudo bem. O que ele virou e falou pra agência? Ele falou, ela arranhou o carro e ela não consertou. A gente quer a carteira de motorista dela pra ela pagar. E aí a mulher da agência foi e falou, ela não vai pagar nada porque vocês tinham que ter resolvido enquanto ela era au pair. Por que vocês não falaram com ela quando ela era au pair? Ou seja, eu acho que a mulher percebeu que eles meio que queriam uma vingança. Tipo assim, já que vamos ter que pagar ela, vamos fazê-la usar esse dinheiro pra consertar o carro, entendeu? E aí, no final das contas foi isso. Em relação a me reembolsar porque eu tive que comprar comida, eles alegaram que tinham comida na casa e eu fui e contei pra ela que era a comida que eu não como, comida muito apimentada, comida muito processada, e ela falou, olha, infelizmente se tem comida na casa, pô, eles não têm a obrigação de te reembolsar. E aí eu tentei conversar com ela, tentei justificar e ela falou que não. E foi essa a situação, gente. Provavelmente eu deixei algumas coisas escaparem, porque muitas coisas aconteceram. É diferente quando você tá na situação, quando você tá vivendo a situação, de quando você conta. As minhas amigas que estavam ali comigo, vivendo todo dia comigo, elas ficavam, cara, assustadas, assim, porque era um negócio estranho, entendeu? Que não fazia sentido. Esse negócio de me botar pra trabalhar 1 hora só durante a madrugada, só porque eles iam viajar. Sendo que, assim, eles são 2, entendeu? Eu ficava com elas 10 horas por dia, uma pessoa só pra 2 crianças. E, ai, gente, tanta coisa, tanta coisa. Tinha os finais de semana também que eu trabalhava, e eles chamavam os amigos pra ir pra casa deles. E aí os amigos traziam as crianças. E eu ficava lá fazendo nada, porque as crianças querem brincar com as outras crianças. Já aconteceu da amiga da minha fofa ir lá pra casa, e aí a minha kid tava lá brincando com o filhinho da amiga dela, e eu fiquei lá 3 horas assistindo eles brincando, porque não tinha o que eu fazer. Ao invés dela me liberar, então falar, ai, Natália, se você quiser fazer outra coisa e depois voltar, tudo bem. Não, eu tinha que ficar lá, entendeu? Olhando. Esse foi um dos motivos que eu falei, cara, meu 2º ano eu não vou sobreviver se eu tiver que trabalhar final de semana, ficar 10 horas no final de semana. Mesmo que não sejam 10 horas, eu preciso do meu tempo, eu preciso da minha privacidade. E não interessa, no final das contas, o que eu faço no meu tempo off. E é isso, gente. E assim, eu espero que quem tá no programa e que quem ainda vai entrar no programa, que esteja assistindo esse vídeo, entenda os seus direitos, porque esse negócio do pagamento eu nem sabia. Se eu não tivesse insistido, e se eu tivesse só reclamado para a LCC, eu jamais ia ser paga, porque a LCC não te dá informação nenhuma. Então, gente, façam que nem eu fiz, corram sempre atrás dos seus direitos. Quando você trabalha, e não é um trabalho voluntário, você deveria ser remunerado
pagado por aquilo e você não é remunerado, você não é pago, não querem te pagar, existe um nome pra isso. Começa com escravi e termina com dão, entendeu? Então, se a sua agência também não quiser te ajudar, se você estiver numa situação parecida, tente entrar em contato com o governo. Tem uns contatos lá nos grupos de au pair no Facebook. Eu não sei agora de cor, depois eu posso tentar procurar e deixar aí na descrição do vídeo, mas tenha noção de que você tá aqui como intercambista, mas você tem direitos e você deve ir atrás dos seus direitos, mesmo que você tenha que ameaçar a entrar em contato com o governo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado pra entender aí essa coisa sem noção do que nem eu consigo entender o que aconteceu, por que eles mudaram tanto comigo. Eu acho realmente que foi essa coisa de eu simplesmente ter construído uma vida, ter construído amizades, ter começado a namorar, tava aproveitando a minha vida e eles também queriam aproveitar, então eles me botavam pra trabalhar todas as horas possíveis e nunca estavam em casa. E é isso, gente, tipo assim, os dois lados queriam aproveitar, então eu não entendo qual é o problema quando eu queria aproveitar. Eu até hoje não sei se foi bom ou se foi ruim não ter pedido rematch antes. Eu acho que foi bom eu não ter pedido rematch ali quando a gente conversou, né? Que foi quando a agência mudou do site pro aplicativo e ficou aquela confusão que não tinha família, entrando nos perfis, ninguém conseguia se comunicar. Mas, por outro lado, eu me mudei pra cá e eu ainda tô sentindo o reflexo, assim, de todo o estresse e ansiedade. Espero que eu tenha um segundo ano mais tranquilo. É isso, gente. Se você chegou até o final, você já sabe o que fazer. Comenta aí se você já não deixou seu comentário. Deixa 3 emojizinhos de coração rosa da corzinha do meu cabelo, pra eu saber que você chegou até o final, pra você me ajudar aí a interagir com o vídeo, pra que esse vídeo chegue em mais pessoas que vão se beneficiar assistindo essas coisas e entendendo que, caraca, eu tenho que saber meus direitos, ou pessoas que realmente só estão aqui pela fofoca. Também não esquece de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.